Fundação Educacional de Votuporanga, 50 anos. Faça parte dessa história. Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Olá, boa noite. Hoje é segunda-feira, 13 de fevereiro de 2017. É dia de sessão na Câmara dos Vereadores. 3 projetos devem ser analisados pelos parlamentares, entre eles o que libera recursos para a construção de um consultório municipal no Carobeiras. E nesta edição do TVU Jornal você confere. Professores do Colégio Unifev participam de capacitação com representantes da editora Natan. Proposta do material pedagógico é tornar o aluno atuante no processo de aprendizagem. Em janeiro, mais empresas abriram do que fecharam aqui em Votuporanga. O cenário é diferente e bem mais positivo do que vivemos no ano passado. Já na indústria de materiais de construção, os resultados não são tão bons. O setor ainda tem sentido o reflexo da crise econômica. E atenção, estudantes, resultado do FIES já está disponível. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora. E abrimos esta edição do TVU Jornal falando da Praça Adilson Francisco Souza Ribeiro, a Praça dos Comerciários. Neste fim de semana, os moradores questionaram a Prefeitura pelo Facebook sobre a retirada de árvores no local. Hoje, o prefeito João Dado reuniu a imprensa para explicar que naquele espaço, que tem 11 mil metros quadrados, serão plantadas 132 novas mudas e esclareceu que as 25 retiradas estavam condenadas, apresentando aí risco de queda. Ainda segundo a Prefeitura, a praça terá campo de futebol, playground e área de passeio, por exemplo. E colocar o aluno como atuante no processo de aprendizagem e não apenas como espectador, isso é o que proporciona o material didático utilizado pelo Colégio Unifev. Hoje, professores do ensino infantil da escola participaram de uma capacitação com representantes da editora Natan, que desenvolve essa didática aqui no Brasil. O material de ensino Natan Descobrincar é utilizado nos 5 continentes e em 7 estados brasileiros. De origem francesa, ele tem como principal diferencial o aprender brincando, sem se esquecer dos objetivos pedagógicos. Os professores trabalham com diversos itens, como, por exemplo, fichas pedagógicas, joguinhos e bonecos. A coordenadora pedagógica da editora explica de que forma isso ajuda na aprendizagem da criança. Ele trabalha o conceito do aprender brincando, de uma forma bem lúdica e interativa, onde a criança ela aprende todos os conceitos necessários para uma educação infantil de qualidade, mas de uma forma bem mais gostosa e prazerosa. Ainda de acordo com a coordenadora pedagógica, esse material proporciona aos alunos serem atuantes no processo de aprendizagem e não apenas espectadores. Ele é participante ativo em todos os momentos, em todos os processos de aprendizagem, ele está sempre ativo, participando com o professor. Para proporcionar conhecimento aos professores e ensiná-los a manusear o material de forma correta, foi oferecida uma capacitação. De acordo com os professores, isso é fundamental para realizar um trabalho com qualidade. O material é um material bem rico, bem lúdico, né, que faz com que a criança trabalhe isso no concreto e depois transfira isso para o papel. E a importância desse treinamento é o suporte que a gente vai ter, né, durante o ano, durante a realização das atividades também. Vai me ajudar muito porque é um material muito atrativo, muito lúdico, né? Então a gente vai trabalhar com as crianças bem no concreto. Então eu creio que a aprendizagem vai vir assim de uma forma muito gostosa. A diretora do Colégio Unifev diz que o material utilizado na escola foi escolhido após uma avaliação criteriosa. A criança precisa aprender, mas ela precisa aprender de uma maneira que o seu cognitivo corresponda de maneira mais lúdica. Então, é um material que vai permitir que, gradativamente, tudo isso esteja desenvolvido e que, no final, a criança realmente esteja lendo e escrevendo, mas através das oficinas de trabalho e realmente aprendeu. Quem quiser conhecer a nova estrutura do Colégio Unifev, a escola está na cidade universitária. No site unifev.edu.br/Colégio Unifev, você também tem acesso a todas as informações e projetos desenvolvidos pela escola. E foram plantadas neste mês 337 mudas de árvores na reserva Sebastião Batista de Paulo, que fica no 5º Distrito Industrial.
Ao todo foram cultivadas 40 tipos de árvores, entre elas ipê, jacarandá, branco e pata de vaca. A ação faz parte da segunda fase de um termo de compromisso da SAEV Ambiental com a CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, para a recuperação de um espaço que era usado como depósito de resíduos sólidos naquela região. E já começou a quarta sessão do ano da Câmara de Vereadores aqui em Votuporanga. Os parlamentares devem analisar 3 projetos de lei. Um deles trata sobre a liberação de recursos para a construção de um consultório municipal. De autoria do vereador Silvio Carvalho, um dos projetos é de denominação de avenida. Se aprovada a lei, a avenida projetada 1 e 2 passará a ser chamada de Avenida Simão Álvares Carrilho. Tem ainda o projeto da Prefeitura de abertura de crédito adicional de R$ 690 mil para a construção do consultório municipal do Jardim Carobeiras. Outro projeto é o que cria o Dia Municipal da Proteção Animal e Combate ao Abandono. O projeto é de autoria do vereador Chandelle Protetor. Amanhã, às 7h30 da noite, a TV Unifev transmite na íntegra a sessão que está acontecendo neste momento. E a prainha de Buritama foi escolhida pelo projeto Rio Limpo, desenvolvido por um grupo de 20 mergulhadores da região de Rio Preto. A ideia é, por meio de voluntários, fazer a limpeza das margens e no fundo dos locais específicos, como do Rio Tietê. Em Ubarana, por exemplo, eles retiraram cerca de 3 toneladas de lixo. Bela iniciativa desse grupo, que faz um trabalho que nem precisaria ser feito se todos tivessem a consciência do prejuízo que é descartar lixo em local incorreto, né? E ainda falando da região, o fim de semana foi violento, com 2 mortes, uma causada pela chuva e outra no trânsito. Os detalhes vamos conferir agora com Lígia Ruiz, no Região em 1 Minuto. Olá, Lígia, boa noite. Boa noite, Wender, boa noite a todos. Já foi enterrado o corpo do menino de 10 anos que morreu ontem em um acidente de carro em Palmares Paulista. O menino estava no carro com mais 2 irmãos que capotou depois que o motorista perdeu o controle da direção e caiu em uma ribanceira perto de um córrego. Ainda de acordo com a polícia, o veículo ficou preso nas árvores. Com a batida, o garoto foi arremessado para fora do carro e os outros 2 continuam internados. O carro foi levado para um guincho de Catanduva e a polícia investiga o acidente. E em Rio Preto, um jovem de 24 anos morreu ontem à noite. O veículo em que ele estava perdeu o controle da direção por conta da enxurrada formada pela forte chuva. Em seguida, o carro deslizou, invadiu a pista contrária e bateu em outro veículo onde estava um aposentado de 68 anos. O aposentado recebeu atendimento médico e o motorista do carro foi encaminhado para a Santa Casa, onde está internado. Um caminhoneiro de 66 anos atropelou e matou 4 bezerros na manhã de hoje em Araçatuba. O caminhoneiro foi submetido ao teste do bafômetro e deu negativo. Apesar da batida, o caminhoneiro não se feriu. A polícia disse que os animais estavam soltos na pista, mas o dono ainda não foi identificado. Deixar animais soltos em vias públicas é considerado infração de trânsito grave e o dono pode ser multado. E essas são as notícias do Região de hoje, daqui a pouco eu volto. Até já, Lígia. O Sebrae vai contratar bancários aposentados para orientar micro e pequenos empresários de todo o país. Eles vão trabalhar como consultores de crédito. A ideia é aproveitar o conhecimento desses profissionais para alavancar os negócios de mais de 70 mil empresas. Depois que se aposentou, Antônio decidiu empreender. 8 anos atrás, pegou o dinheiro que tinha e abriu uma franquia de escola de idiomas. Há 2 anos, ele decidiu ampliar os negócios e abrir uma segunda escola. Para isso, precisava de um financiamento bancário. Ele conta que por causa do primeiro negócio, teve boa orientação do gerente do banco, mas acredita que a vida seria mais fácil se tivesse um acompanhamento mais próximo, quando decidiu empreender. Não tem nada a ver com educação. Quando o trabalho não tem nada a ver com educação. Então, quando eu mudei de área, é difícil por causa disso. Você está entrando numa coisa no escuro, né? Você não sabe se vai dar certo ou não. Para facilitar a vida de quem pretende abrir uma micro ou pequena empresa, o Sebrae vai oferecer consultoria de bancários aposentados que trabalharam com análise de crédito e atendimento à pessoa jurídica. 510 consultores prestarão serviço em todo o país. Vai funcionar assim: as empresas procuram o Sebrae, que indicará o profissional. Ele vai orientar os empresários e avaliar a capacidade de endividamento dos pequenos negócios. A meta é que 400 mil empresas sejam atendidas até dezembro de 2018. Este assessor do Sebrae lembra que a burocracia de bancos e as altas taxas de juros estão entre as dificuldades dos empresários, e o auxílio de alguém que trabalhou nessas instituições pode ser fundamental. Em função dessas dificuldades todas, preferem
preferem se financiar com parentes, com cheque especial, com cartão de crédito, com o próprio fornecedor e pagando um custo muitas vezes maior. Esse programa nosso é no sentido de orientar para tomar o crédito, que esse crédito seja altamente sustentável do ponto de vista da empresa que está tomando esse crédito. Os bancários aposentados que se interessem aí pelo programa podem se inscrever até quarta-feira no site sebrae.com.br. O resultado será divulgado já no dia 9 de março. Os contratados irão trabalhar em casa com a remuneração aí de R$ 453 para cada empresa atendida. E no próximo bloco vamos ver como fica o tempo e ainda vamos falar de economia. Quem vende material de construção sentiu o impacto da crise econômica. A gente volta já. TVU Jornal, oferecimento, Fundação Educacional de Votuporanga, 50 anos. Faça parte dessa história. Atenção estudantes, o resultado do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, já está disponível. A lista dos pré-selecionados na chamada regular pode ser consultada no site do programa. E estes terão de amanhã ao dia 20 para concluir a inscrição no sistema. Os estudantes não pré-selecionados foram automaticamente incluídos na lista de espera. O site é fiesseleção, sem acento, sem cedilha.mec.gov.br. E que calor tem feito nos últimos dias, hein? Sem contar que precisamos sair de casa já preparados para a chuva. Hoje à tarde mesmo teve pancada. Isso tudo é típico de verão. Para amanhã, por exemplo, o tempo deve permanecer firme, como vamos conferir na meteorologia. Nessa terça-feira, em todo o estado, será um dia bem típico de verão, com predomínio de sol e pancadas de chuvas isoladas. As temperaturas ficam estáveis. Na capital, o dia começa com algumas nuvens, mas não chove. A máxima é de 33 e a mínima de 21 graus. Em Rio Preto, o sol também aparece entre muitas nuvens e não tem previsão de chuva. As temperaturas ficam entre 22 e 34 graus. E aqui em Votuporanga, o tempo permanece estável e também não tem chuva. Os termômetros marcam máxima de 36 graus e a mínima de 21. Uma ótima noite e até amanhã. Em Votuporanga, a confiança dos empreendedores na economia do país parece que melhorou. Em janeiro do ano passado, no comércio, fecharam mais empresas do que abriram, segundo o levantamento da Prefeitura de Votuporanga. Foram 19 lojas abertas e 21 fechadas. Já este ano foram registradas 18 aberturas e apenas 7 fecharam. E essa crise econômica tem afetado diretamente a indústria de materiais de construção. O faturamento do setor caiu 10% só no ano passado, em comparação com 2015. E o ritmo de queda continua neste ano. É que além do volume de empreendimentos imobiliários terem diminuído nos últimos meses, as famílias também estão procurando economizar nas reformas. Mário está reformando a casa que fica em um bairro na zona oeste de São Paulo. Ele é aposentado e viu sua renda diminuir nos últimos anos. Precisou cortar despesas, mas como a água da chuva começou a entrar na casa, não teve alternativa. Separou um dinheiro para fazer o conserto. Tem um bom pedreiro, seria a parte principal. Agora que eu arrumei um, são em 3, eles trabalham muito bem. E eu estou, então, investindo no meu conforto. Mas a indústria de materiais de construção não começou o ano bem. O mês de janeiro registrou um recuo de quase 9% em relação a janeiro de 2016. O setor de materiais de construção registrou queda durante 3 anos seguidos, desde 2014. No ano passado, a queda foi de 11,5% e ela foi mais sentida na parte de vendas para construtoras. Aí, a retração foi de 14,5%. Aqui no varejo foi um pouquinho mais sutil, 9,5%. Valdecir é dono de uma loja de materiais de construção. Ele viu o faturamento despencar em 2015 e ficar estável em 2016. O comerciante conta que não tem sido fácil manter as vendas. Fazendo uma promoção para atrair o cliente, preço melhor, ganhando a concorrência, tentando fazer bons negócios na compra também, para poder vender num preço menor, né? Para o presidente da associação, que representa 70% do setor, apesar do susto, a esperança de melhora para o segundo semestre. Nós acreditamos que deve haver uma redução nas taxas de juros, não só da Selic, mas também nas taxas de juros do mercado. Então a situação de crédito melhora um pouco.
As obras de infraestrutura podem melhorar com acordos de leniência que estão sendo feitos com as grandes construtoras. Então, tem uma série de condicionantes que podem melhorar o segundo semestre e, dessa forma, neutralizar a perda que a gente deve ter no primeiro. A Associação Comercial de São Paulo projeta que o comércio varejista brasileiro apresentará queda de pouco mais de 4% no volume total de vendas no período acumulado de 12 meses que termina em junho deste ano. O resultado é melhor do que a previsão calculada em dezembro, que apontava recuo de 5%. E a seguir vamos falar de CAV. Você confere os melhores momentos do jogo Juventus e Votuporanguense. É já já. TVU Jornal, oferecimento, Fundação Educacional de Votuporanga, 50 anos. Faça parte dessa história. Cerca de 300 aposentados e pensionistas protestaram hoje no Senado contra a emenda à Constituição 287 de 2016, que trata da reforma da Previdência. Como mostramos na semana passada, a proposta está em tramitação na Câmara dos Deputados e pode ser votada ainda no primeiro semestre pelos deputados e senadores. O grupo é contra as regras apresentadas e quer ainda que a reforma considere as diferenças regionais e entre os trabalhadores das áreas rural e urbana. O movimento pretende entregar nos próximos dias aos parlamentares emendas com propostas de mudanças à PEC. Agora a gente vai conferir os melhores momentos do jogo Juventus e CAV. Essa foi a terceira derrota do Votuporanguense no campeonato. E por hoje é só. A partida Juventus e CAV você acompanha agora. Logo depois tem Meio de Campo. Para você uma ótima noite e até amanhã. Tchau, tchau. TVU Jornal, oferecimento, Fundação Educacional de Votuporanga, 50 anos. Faça parte dessa história.